vamos ler a palavra do Senhor, vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite, vamos olhar o que Jesus reservou para a nossa vida, vamos ver o que Jesus separou para a nossa vida nessa noite. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, nós vamos ler a partir do versículo de número 46, que diz assim a palavra do Senhor. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, lhe disse: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Amém, irmãos? Glória a Deus. Se assente aí, glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome do nosso Deus, engrandecendo aquele que é digno de toda a honra, de todo louvor, de toda a glória e de toda a majestade. Esse texto que nós acabamos de ler nessa noite é uma passagem bíblica muito conhecida, é uma passagem que muitos conhecem a sua história, que muitos até mesmo já ouviram falar dessa história, falar desse homem. Mas eu quero, nessa noite, refletir com você nesse episódio que nós acabamos de ler, onde a Bíblia diz que Jesus está saindo de Jericó, onde Jesus está deixando a cidade de Jericó, e a Bíblia vai dizer que uma multidão acompanhava Jesus. Jesus era seguido por uma multidão, uma grande multidão acompanhava Jesus, e isso acabou causando um grande movimento naquela região. Isso acabou causando um grande mover, uma grande comoção de pessoas naquele lugar. E a Bíblia então diz que quando Jesus está saindo da cidade, alguém começa a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E esse clamor, ele vem dos lábios de alguém que vivia à beira do caminho, de alguém que estava ali, mas não estava em uma condição favorável. Era um cego que vivia pedindo esmolas na beira do caminho naquela região. Era alguém que não podia ver, era alguém que não tinha uma visão como eu e você temos, e que todos os dias estava naquele mesmo lugar, buscando de alguma maneira sobreviver da generosidade de quem passava por ali. Só que quando essa pessoa, esse homem, ele ouve falar que Jesus estava passando, ele começa a clamar, e ele começa a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E foi pensando aqui nesse homem que não via, mas que ouvia, desse homem que não enxergava, mas que falava,
que Deus me inspirou a um tema para falar com você nessa noite. E o tema que eu quero falar com você nessa noite é: eu não posso ver, mas posso clamar. Amém, querido? Repita isso comigo: eu não posso ver, mas posso clamar. Porque é isso que está acontecendo aqui. Nós estamos diante de alguém que ele não pode ver com os olhos naturais. E de fato ele não estava vendo Jesus, mas ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar de Jesus, e quando ele ouve falar que Jesus estava passando ali, ele decide clamar a Jesus. E ele começa: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E é interessante que esse homem, mesmo sem enxergar com os olhos físicos, eu quero arriscar e dizer que a visão espiritual desse homem era muito aguçada, porque a declaração que ele está fazendo, a multidão não conseguiu fazer, porque enquanto ele está dizendo Jesus, filho de Davi, ele está revelando a origem messiânica de Cristo. Ele não está simplesmente dizendo que é qualquer um que está passando, mas é aquele que era da raiz de Davi, que se assentaria no trono, aquele que a Bíblia diz que o seu cetro nunca mais se apartaria do trono. Querido, ele não pode ver fisicamente, mas a visão dele consegue identificar. Que visão? A visão do Espírito consegue identificar que quem está passando é aquele que pode mudar a sua história. Aleluia! Então ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não podia ver, mas ele estava usando as ferramentas que ele tinha disponível. E antes de eu começar a pregar o que eu quero falar com você nessa noite, deixa eu te dizer uma coisa. Você precisa compreender que o que vai virar a chave na sua vida não é a ferramenta que Deus deu para alguém, é a ferramenta que Deus deu para você. Porque tem momentos na nossa vida que nós queremos viver o extraordinário, mas queremos viver o extraordinário com aquilo que é dos outros. E a gente precisa viver o extraordinário com a ferramenta que Deus ele colocou nas nossas mãos. Eu estou diante de alguém que não pode ver, mas ele vai usar o que ele tem. Eu estou diante de alguém que não pode enxergar, mas ele usa o que ele tem. O que ele tem? Ele tem audição e ele tem voz. E aí, meu irmão, Deus vai virar a tua vida com aquilo que você tem. Você pode dizer isso para alguém nessa noite? Sacode alguém que está precisando. Deus vai virar a tua vida com aquilo que você tem. Amém, querido? Ele não podia enxergar, mas ele ouvia e ele falava. E aí agora ele vai clamar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eu quero olhar com você aqui, pelo menos 3 coisas que acontecem quando nós clamamos ao Senhor. Eu quero ver com você aqui 3 coisas que acontecem quando nós clamamos ao nosso Deus. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui é que quando nós clamamos, Jesus nos ouve, mesmo quando a multidão tenta nos calar. Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Então Jesus ele nos ouve, mesmo quando a multidão ela tenta calar a nossa voz. Você vai perceber que quando ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a multidão que cerca Jesus começa a dizer a ele: olha, ele não vai te ouvir. A multidão, de alguma maneira, ela tenta calar a voz de Bartimeu. Só que ele está clamando, e mesmo a multidão tentando sufocar, tentando calar a voz dele, Jesus ouve o que ele está clamando. Jesus ouve o que ele está gritando. Jesus ouve o grito daquele homem. E aí, irmãos, eu preciso que você entenda: não importa o tamanho da multidão que tem te cercado, não importa o tamanho da multidão que tenta calar a tua voz, não importa o tamanho da multidão que todo dia grita para você que você não vai conseguir, que você não é capaz, que você vai continuar vivendo desse jeito, que você vai continuar vivendo dessa maneira, que não tem solução para aquilo que você está enfrentando, que não tem jeito para essa crise que chegou na sua vida. Mas eu vim dizer para você nessa noite que se você tiver coragem de continuar clamando, mesmo com a multidão gritando que você não vai conseguir, Jesus vai parar e vai
mudar a tua realidade. Ele não pode ver, mas ele está clamando, irmão. Ele não pode ver, ele não enxerga, mas ele continua clamando. Aí tem alguém dizendo para ele: ei, faz isso não vai conseguir não. E aí eu estava observando um detalhe que a gente tem a ideia, pelo menos eu, irmãos, de que quando Bartimeu viu que era Jesus que estava passando, ele se levanta e sai andando atrás de Jesus, clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas não, o texto está dizendo que quando Jesus mandou chamar ele, eles foram lá e levantaram Bartimeu. E isso aqui me faz pensar que enquanto Jesus está passando, Bartimeu está sentado, clamando. Ele não sai do lugar, Jesus está passando. E a voz de Bartimeu, ela vai acompanhando Jesus no caminho. Aí a multidão tenta sufocar Jesus aqui, mas a voz de Bartimeu está chegando onde Jesus, por mais que Jesus esteja caminhando, a voz está chegando. E isso me dá outra lição aqui, isso me ensina outra coisa, querido. Bartimeu, ele está sentado ali, ele está clamando, Jesus está andando e está se distanciando. Ele não pode chegar até Jesus, mas a voz dele pode. Ele não consegue sair do lugar para acessar o Mestre, mas a voz dele está acessando o coração do Senhor. Se tu tem mão para levantar, eu tenho uma profecia para liberar para a tua vida nessa noite. Do lugar em que você está, a tua voz vai alcançar o coração do Mestre. Jesus está, Bartimeu está lá, está clamando. E aí, irmãos, a tendência é essa. Você está andando e tem alguém parado que está te chamando, a tendência é a voz diminuir a cada passo que você dá. E aí Jesus continuava andando. Bartimeu não podia ir, mas a voz dele chegou lá. A voz de Bartimeu chegou até Jesus. E eu preciso que você entenda, querido, que o teu clamor e a tua oração, ela chega em lugares em que os seus pés não conseguem pisar. Ela acessa lugares em que os seus pés não têm condições de acessar. Ela vai em ambientes em que as suas mãos não conseguem chegar. E aí o Bartimeu está clamando. Aí, irmãos, Jesus ouviu Bartimeu. Eu queria que você desse um sorriso para essa pessoa ao seu lado e falasse para ela assim: olha, Jesus também já te ouviu. Não, eu não sei se você entendeu. Eu não disse que ele vai te ouvir, eu disse que ele já te ouviu. Jesus, ele já te ouviu. Jesus já ouviu a tua voz. E aí a multidão tenta calar ele de alguma maneira, mas não tem jeito. A multidão está tentando calar, mas a voz dele chegou. Porque não adianta, meu irmão. Ninguém consegue parar o clamor de quem deseja viver o sobrenatural de Deus. Eu quero encorajar você nessa noite a clamar. Porque é quando nós clamamos que nós vivemos o milagre que precisamos, amém? Tem alguém aqui que precisa viver um milagre de Deus? Então diga para essa pessoa que está ao seu lado, diga assim: o seu milagre está escondido atrás do seu clamor. Aleluia. O seu milagre está escondido atrás do seu clamor. Ana viveu o milagre porque ela clamou. Amém, irmão? Diga comigo assim: Deus me ouve. Deus me ouve. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Por que eu estou dizendo isso para você? Jonas clamou de dentro do peixe. Quem lembra do Jonas? Jonas Pujão, que foi engolido por um peixe. Amém. Vou pegar aí. Dá um sorriso para alguém e fala assim: ó, para de fugir. Diga assim: ó, um peixe de boca aberta. Diga assim: não espere para clamar dentro do peixe, não.
situação para alguém. Diga assim, ó, sabe aquele negócio que Deus falou contigo? Diga assim, já está passando um outro pão, né? Diga assim, Deus está só te poupando. Pergunta para ele assim, você vai esperar chegar dentro do peixe. Você vai esperar o peixe fechar a boca para você decidir fazer aquilo que Deus já te falou. Louvado seja o Senhor na minha vida. Glória a Deus. O Jonas está dentro do peixe, aí ele entende, não tem jeito. Aí a Bíblia diz que de dentro do peixe ele clamou ao Senhor. E aí o Senhor devolveu ele para o propósito. Porque o segredo é clamar. Porque ainda que você esteja dentro do peixe, o Senhor ouve o teu clamor. O Senhor ouve quando você clama. Segunda coisa. Primeiro, que Jesus ouve o meu clamor. Mesmo quando a multidão quer me calar. Em segundo lugar, Jesus para. Jesus ouviu o clamor de Bartimeu. E Jesus parou e mandou chamar ele. Você consegue entender o que eu estou dizendo a você nessa noite? Eu estou dizendo que Jesus, ele está seguindo o seu curso quando alguém começa a clamar. E o clamor dessa pessoa chega até os ouvidos de Jesus. E ainda com uma multidão tentando calar essa voz chega até ele. E quando ele ouve essa voz, ele para tudo o que ele está fazendo. A pergunta que eu faço para você, querido: quem era o Bartimeu na fila do pão? Glória a Deus. Bartimeu não era ninguém importante naquela geografia. Ele não tinha representatividade, ele não era alguém, ele era simplesmente um mendigo da beira do caminho. Ele era simplesmente o ceguinho que quando alguém se sentia tocado, dava uma moedinha para ele. Bartimeu era o coitadinho daquele ambiente. Então, para que parar para atender o coitadinho? Será que Jesus não tinha coisas mais importantes para resolver do que parar o que ele ia fazer para atender o ceguinho que estava clamando? Será que Jesus não poderia dizer assim: ô Pedro, vê o que quem está me chamando resolve isso para mim? Será que Jesus não poderia pegar: ô João, sei que é um camarada de coração, mas procura saber quem está gritando meu nome aí, vê o que é, tenta resolver, eu tenho muita coisa para fazer em Jerusalém. Glória a Deus. Só que aí a gente está diante de um Jesus que para por causa do clamor do ceguinho na beira do caminho. E aí o Jesus que para por causa do clamor do ceguinho é o mesmo que para por causa das suas orações. É o mesmo que atende o seu clamor. É o mesmo que atende a sua oração. É o mesmo que quando você se coloca diante dele, quando a tua voz alcança os ouvidos dele, ele para o que está fazendo não só para te ouvir, mas para mudar a tua realidade. Ele para e ele manda chamar: ó, traz ele até aqui. Ele para tudo e manda chamar ao céu. Não sei se você acredita em profecia, mas nessa noite eu quero te dizer, querido, que Jesus já parou. E ele está te chamando. Ele para e manda chamar. E é interessante o que vai acontecer aqui, porque quando o Bartimeu chega diante de Jesus, quando ele é colocado
diante de Jesus, Jesus vai perguntar para ele o seguinte: o que você quer que eu te faça? Glória a Deus. Jesus não pergunta qual o problema que ele tem. Jesus não pergunta o porquê ele está naquela situação. Jesus ele não faz uma sabatina com Bartimeu antes de liberar aquilo que ele precisava. Ele simplesmente, Paulo, pergunta para Bartimeu assim: o que você quer que eu te faça? Glória a Deus. Meu Senhor da O glória. que você precisa que eu faça por você? Aleluia, aleluia. Ele não está procurando entender o que aconteceu com Bartimeu para depois fazer algo por ele, não. Ele está dizendo assim: eu quero saber o que você quer que eu faça. Deus maravilhoso. Sabe por quê, querido? Tem situações que nós nos enfiamos e às vezes a gente acha que precisamos ficar nos justificando para Deus, quando na verdade a gente precisa chegar diante dele e dizer assim: Senhor, eu preciso que o Senhor mude essa realidade na minha vida. Eu preciso que o Senhor faça algo por mim. Eu preciso que o Senhor mude o que eu estou vivendo. Glória a Jesus. E aí a gente fica procurando um jeito de tentar arrumar, de tentar resolver, de tentar fazer aquilo que nós não temos condições de fazer, para depois chegar diante do Mestre, quando na verdade a gente precisa chegar diante dele e dizer: Jesus, eu preciso que o Senhor opere um milagre na minha vida. Glória a Deus. Jesus falou para ele assim: o que você quer que eu te faça? E ele prontamente disse: eu quero ver. O que? Eu quero ver, Jesus. Eu quero ver. Pronto, irmãos. O que você está querendo, Bartimeu? Eu estou querendo enxergar, Jesus. É isso que eu estou querendo. Você consegue perceber o teor dessa conversa? Não tem mimimi, irmãos. Não tem historinha. Não tem lamúria, não tem lamentação. Não tem historinha. Não tem vitimismo, não. Só tem um homem que é cego e está querendo ver. E quando ele se vê diante daquele que pode mudar a sua realidade, ele não fica se lamentando. Ele só expõe aquilo que ele precisa viver. Glória. Ele vai dizer assim: olha, eu quero ver. Eu preciso ver. E Jesus, é isso que Jesus queria ouvir. Jesus já havia parado. Ele já havia chamado a atenção de Jesus. Então Jesus não queria perder tempo ali ouvindo o quanto ele sofreu, o quanto as pessoas negligenciaram com ele, o quanto as pessoas erraram com ele. Jesus não queria saber quantas vezes ele ficou de mão estendida e ninguém estendeu as mãos para ele. Glória a Jesus. Jesus não queria saber disso. Jesus não queria saber quantas vezes negaram oração para ele, quantas vezes deixaram de lutar com ele, quantas vezes deixaram de buscar por ele, quantas vezes deixaram de dar comida a ele. Não, Jesus não queria saber de nada disso. Jesus queria saber do que ele precisava. Glória. Completamente diferente do cara que está na beira do tanque. Vocês lembram dele? Ele está ali na beira do tanque esperando o movimento das águas. Aí as águas se movimentavam, ele tentava, mas entrava alguém na frente. Aí quando Jesus chega para fazer o milagre na vida dele, Jesus pergunta para ele: quer ser curado? Quer sair dessa cama? Quer levantar daí? Tu quer mudar de vida? Quer mudar a tua realidade? Era Jesus perguntando para ele: me diz, o que você quer que eu estou aqui para resolver? Irmãos, nós precisamos entender que o nosso Cristo é um Cristo que resolve. Glória. Quando ele para para resolver a situação. Ele não para ficar te interrogando, ele não para ficar querendo saber, irmão, do teu ser, das tuas falhas. Ele já sabe, ele só quer mudar a tua história. Então você não precisa ficar fazendo rolê. É chegar diante dele: Senhor, eu estou aqui, estou arrependido, estou quebrado e preciso de um milagre. Aí Jesus está ali diante do camarada dizendo: ô, você quer sair dessa situação, rapaz? Eu estou aqui. E aí ele está dizendo assim: eu até quero, mas não tem ninguém que me coloque no Glória a tempo. Deus. Eu tento, ninguém me ajuda, Jesus. Ninguém estende as mãos para mim. Eu vou sair dessa igreja. Eu vou abandonar esse ministério. Todo mundo está me vendo aqui nessa situação. Ninguém se junta para me jogar no tanque. Eu não vou ficar mais no meio desses irmãos.
Porque eu estou aqui há um tempão esperando o meu milagre. Está todo mundo vendo que eu estou precisando, mas ninguém me ajuda. Ninguém estende as mãos para mim. E aí quem pode mudar a vida dele está diante dele e está se preocupando em falar de quem não fez. Irmão, deixe que quem não fez por você, Deus cuida, Deus trata. Amém, querido? Se não fez por você é porque Deus não permitiu. Você lembra quando alguém disse para Abraão assim: Abraão, olha, eu vou te ajudar, eu vou te fazer. Abraão, não quero nada não, para que depois ninguém fique dizendo que você me abençoou e aquilo que Deus ele fez na minha vida me atribuir a terceiro. Tem vezes, irmãos, na nossa vida que Deus arranca todo mundo de perto, para que quando o teu milagre acontecer, não gerar dúvida no coração de ninguém. Viveu o milagre porque está perto de fulano, viveu isso porque fulano ajudou, porque Beltrano fez. Não, quando Deus operar na tua vida, aí você precisa ter maturidade para entender que tem guerras na sua vida que tu vai guerrear sozinho, tu vai lutar sozinho. E para que isso? É porque ninguém gosta de você? É porque virar as costas para você? Não, é porque Deus te pegou, te levou para o isolamento para você viver um milagre extraordinário, e só o nome do Senhor é que vai ser glorificado na tua vida. Quem me entendeu aí, diga amém. Para de ficar de cara feia com teu irmão. Amém? Jesus está ali, o que tu quer? Eu quero ver. É isso aí? É isso aí que tu quer, Arthur? Então vai. É só isso. Irmãos, que loucura. Parece até que a gente está falando para ele: é só isso. Tu me parou só para isso? Não dá. É isso que você quer? É isso que você vai ter. Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Ele diz assim: eu quero ver. O mestre, eu quero ver. O mestre, eu quero enxergar. Aí Jesus diz: é só isso. Então vai. A tua fé te salvou. Só isso. Está liberado. Vai lá. Está liberado, rapaz. O que é, Senhor? Você não vai orar por mim, não, Jesus? Não. A fé te salvou. Porque vocês não vão me mandar no tempo de Siloé. Pelo menos cospe aí, passando o meu olho. Irmãos, se liberta desse estado de dependência. Se liberte dessa dependência de que Deus precisa de fazer algo muito grande para você entender que o teu milagre foi limitado. Você só precisa compreender que é só uma palavra dele. Se ele quiser cuspir no chão e fazer amor, é o método dele, mas se ele quiser liberar uma palavra, é pela palavra que você vai viver o milagre. Para tu ficar esperando alguém vir botar a mão na tua cabeça e dizer: eis que te digo. Porque a profecia que você precisa está saindo aqui, ó, do altar. Para com essa dependência de que alguém tem que ter uma revelação para você entender que Deus está falando contigo. Para com esse estado de dependência de que se alguém não colocar no menino, orar por mim e não dizer: assim diz o Senhor, Deus não falou comigo. Porque Deus fala conosco a todo momento. E a maior profecia da nossa vida, ela está aqui, ó. A maior profecia para a nossa vida, ela está aqui. É só isso que tu quer, Bartolomeu? É só isso. Vai lá. Jesus não falou nem para ele assim, ó: Deus te abençoe, tá? Tá aí, irmão. Depois tu lê o versículo 52, é a resposta de Jesus para ele. Jesus só falou para ele assim: a tua fé te salvou. Não teve oração, não teve Deus te abençoe, não teve bênção apostólica, não teve nada. Jesus só falou para ele: a tua fé te salvou. Jesus falou para ele: você curado aí da tua cegueira. Ele: não vai, a tua fé te salvou. Vai lá. E aí ele saiu. Mas antes dele sair, a Bíblia é maravilhosa. Eu não sei na tua, mas na minha Bíblia, o que Jesus fala, está escrito bem em vermelho. Não sei se na tua é assim, na minha é. Na minha, o que Jesus fala está escrito
Aí está escrito assim, ó. Vai. Versículo 52 diz assim, ó. E Jesus lhe disse. Aí está a fala de Jesus. Vai, a tua fé te salvou. Aí continua a narrativa do texto. E aí sabe o que o texto diz? E logo viu. Jesus falou para ele, a tua fé te salvou, pai. Vai lá. Tudo certo, vai. Aí o texto diz que ele logo viu. Diga comigo, foi logo. Ele viu, irmão. E aí? Ele logo viu. E aí eu caminho para a terceira coisa. Quando nós clamamos, Deus ouve. Quando nós clamamos, Deus para. Em terceiro lugar, quando nós clamamos, Deus nos restaura para trilharmos um novo caminho. O que tu quer, Bartimeu? Eu quero ver. Então vai, a tua fé te salvou. E logo viu. Aí o texto termina dizendo, e seguiu a Jesus pelo caminho. O que ele fez? Seguiu Jesus pelo caminho. E aí, irmãos, eu encerro dizendo para você que alguém que viveu tanto tempo à beira do caminho, agora está andando no caminho. Alguém que durante tanto tempo esteve fora do caminho, ele vai encontrar o caminho. E eu quero declarar nessa noite que você também vai encontrar o caminho do seu milagre. Não permita que a multidão cale a sua voz. Continue clamando com fé, irmão. Faça com que a tua voz chegue onde os teus pés não podem chegar. É verdade. E você vai viver. Eu creio, meu Senhor, eu creio. Você vai viver o milagre que você precisa. Jesus, eu quero ver. Então vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Ele viu. A gente começou essa mensagem com alguém à beira do caminho e que não podia ver, mas que podia ouvir e que podia falar. E nós estamos terminando essa mensagem com alguém que ouve, que fala, que vê e que anda. Aleluia. Anda onde? Anda no caminho. A realidade muda, a história muda. Ele sai da beira do caminho e está trilhando o caminho. Porque ele decidiu utilizar as ferramentas que ele tinha. Eu não posso ver, mas eu posso clamar. Aleluia. Eu tiver comigo nessa noite. Eu não posso ver, mas eu posso clamar. O milagre que você precisa nessa noite, de repente, você pode até não ver, mas você pode clamar. E esse é o meu convite para você nessa noite. A minha proposta para você nessa noite é clamar. A minha proposta para você nessa noite é fazer o que Bartimeu fez. É dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É dizer para ele, Jesus, eu quero ver, porque o teu clamor vai ser ouvido por ele
Ele vai parar para te atender. E Ele vai te restaurar e te botar no caminho. Aleluia a Deus. Nós vamos orar nessa noite. Nós vamos orar com você nessa noite. Ele dá um louvor, né? Posso clamar, eu não vou naufragar, porque estás comigo. Posso clamar, já tenho fé para descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Nós vamos clamar ao Senhor. Aleluia. Nós vamos clamar ao Senhor. Nós vamos gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão. E o Senhor, Ele vai te ouvir e vai operar na sua vida. Ele vai te ouvir e vai mover o teu favor. Então feche os teus olhos nesse momento. E comece a conversar com Ele agora. Comece a conversar com o Senhor nesse momento. Tudo que Bartimeu queria era sair da beira do caminho. Tudo que ele queria era sair do estado de dependência dele, Senhor. Tudo que ele queria era viver uma vida normal. Era viver uma vida onde ele tivesse condições de andar nas ruas sem que ninguém tivesse que segurar as suas mãos. De ter uma casa, de ter uma família, de viver uma vida fora daquela limitação. E quando os ouvidos que ele tinha ouviram que Jesus estava passando, ele usou a voz que ele tinha para parar Jesus e viver o milagre que ele precisava. Ele não olhou para a limitação que ele tinha e fez dessa limitação um impedimento para ele utilizar o que ele tinha. E às vezes, por causa de algo que nós não temos, nós desprezamos tudo aquilo que temos e que pode gerar o milagre que precisamos. Ele ouvia e ele falava. Ele não enxergava, mas ele ouvia e ele falava. Eu estou dizendo para vocês, não deixe que a sua falta de visão anule as ferramentas poderosas que Deus olha da vida. Você pode não ver, mas você fala. Você pode não ver, mas você ouve. E são essas ferramentas que serão usadas para você viver. Então, olha ao Senhor nessa noite. Nós vamos orar.